Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesta noite e sempre. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui online, tão importante para as nossas vidas. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos aqui realizar a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, dispersando os nossos pensamentos outros, evocando a presença de Deus, nosso Pai maior, todo-poderoso, Criador de todo o universo. A presença do Mestre Jesus, modelo e guia desta humanidade. A presença dos nossos anjos guardiães, que nos trazem até aqui, neste encontro, que intercedem por nós, evocando também a presença dos irmãos vozes, ordenadores da casa, que tão se preocupam conosco, com o nosso adiantamento moral. Mas rogamos nesta noite ao Pai maior, ao Mestre Jesus e a todos estes anjos, colaboradores do Pai, que visite todos os lares neste momento, que esteja em todos os hospitais, que visite todos os aflitos, aqueles que mais estão em sofrimento. Rogamos a Deus de infinita misericórdia, justiça e bondade, a tua misericórdia sobre nós, que os teus fluidos de bênção caiam sobre a terra, sobre os teus filhos, sobre as tuas criaturas, e lhes dê sabedoria, que lhes dê o despertar da consciência, e que possamos ter, ó Pai, uma noite agraciada de reflexões importantes para os nossos corações, que possamos nos abrir a estas palavras que aqui serão proferidas. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guie nesta noite e sempre. O tema proposto está no capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Amai os vossos inimigos, retribuí o mal com o bem. Jesus nos fala nessa passagem, em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47, que aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estás nos céus, e que faz se levante o sol, para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Esta passagem, ela nos remete a um pensamento de Jesus, especificamente um pensamento revolucionário. Haja vista que aquela época, aquela sociedade vivia em um pensamento contrário à questão do perdão daqueles que tivessem lhe ofendido por ora.
as pessoas estavam vivendo, estavam recebendo, na verdade, uma informação de esclarecimento. E que isso, obviamente, por ser revolucionário, chocou muita gente. Porque se tratava de que da quebra de um paradigma. As pessoas estavam acostumadas a se degladiarem. As famílias, elas eram rivais. Se, por exemplo, um membro de uma determinada família ofendesse outro membro de uma outra família, por exemplo, se um pai tivesse uma adversidade com um outro membro de outra família, ou um pai de outra família, por exemplo, a lei permitia que essas pessoas, as pessoas de gerações futuras, pudessem se vingar. Isso era uma prática comum. Então, além disso, nós podemos ter como exemplo as mulheres. As mulheres adúlteras, elas eram apedrejadas até a morte. E a lei não condenava o linchamento. Fica aqui um quesito. Será que avançamos? Será que estamos mais conscientes em relação à questão de devolver a ofensa? Ou de não devolver a ofensa? Melhor dizendo. Será que somos seres melhores do que naquela época? Será que já nos tornamos espíritos civilizados a ponto de não pensarmos sequer na vingança ou em fazer o mal àqueles que nos fizeram o mal? Será que o mal existe de fato em nós? São questionamentos que precisamos estar fazendo a partir de reflexões quando vemos as passagens bíblicas trazidas pelos evangelistas. Especificamente nessa passagem, nós podemos observar que Jesus, ele traz uma certa tranquilidade no sentido do que o coração realmente sentia das pessoas. Porque, vejam bem, se somos essência divina, somos criados por Deus, o Pai Todo-Poderoso, somos criaturas de Deus. Certo? E se as leis estão escritas em nossas consciências, como nos revela os espíritos que trouxeram a revelação, a doutrina espírita, nós já tínhamos isso como verdade em nossa consciência ali adormecida. Mas quando Jesus traz à tona essa informação revolucionária, ela traz um certo alívio, um certo conforto para aquela sociedade que vivia em guerras, em atritos, em conflitos, em pensamentos de vingança, em pensamentos de ódio, etc. Então, nós podemos ter essa certeza. É como se alguém nos falasse alguma verdade que ainda está adormecida em nós. E Jesus tinha essa capacidade, tem essa capacidade de nos trazer essas informações importantíssimas para o nosso avanço, para a nossa alma, para o nosso, como você disse, para nos deixar mais tranquilos em relação aos nossos comportamentos referente à contradição da lei ou às contradições das leis. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 20, está escrito, Jesus nos diz, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus.
que Jesus estava querendo dizer com isso? Os escribas e os fariseus, por exemplo, trouxeram aquela mulher adúltera que deveria ser apedrejada segundo as leis mosaicas. E no objetivo de confrontar Jesus, ou ver qual seria a atitude de Jesus, ou no objetivo mesmo de fazer cumprir a lei da sua pseudo-religião. Porque era, por que chamamos pseudo-religião? Porque os escribas, eles estavam mais vinculados aos aspectos formais das leis, da lei mosaica, do que o verdadeiro sentido do cristianismo, na sua pureza de origem. Havia ali uma diferença significativa entre a religião praticada pelos fariseus, os escribas, e o verdadeiro evangelho do Mestre, que trazia uma outra vertente, que trazia a misericórdia, que trazia a compaixão, que trazia a compreensão do outro, que trazia como verdade, sobretudo, o amor ao próximo. O amor ao próximo como a si mesmo. E em Lucas, ainda neste capítulo do Evangelho, no capítulo 6, versículos 32 a 36, Jesus nos diz o seguinte: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá? Dado que mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes aquele de quem possais esperar o mesmo favor, de que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Pai. Jesus é imperativo em sua fala, quando diz para amarmos os nossos inimigos. Quando diz para auxiliarmos sem esperar recompensa alguma. E como foi questionado no início, será que estamos fazendo isso de verdade? Ou apenas houve uma mudança nas leis para regular os comportamentos de vingança, para evitar os atritos da sociedade, da comunidade? Mas esta reflexão é preciso que cada um de nós demos a nossa resposta. Porque na autoavaliação, no autoconhecimento, é que podemos ver se realmente nós estamos ainda com ideias de linchamento, se nós estamos ainda com ideias de devolver a ofensa através da vingança, se nós estamos ainda com pensamentos destrutivos da alma. Porque, como Jesus nos diz, não conheceremos o reino dos céus se não perdoarmos as ofensas, se não amarmos, e mais ainda, se não amarmos os nossos inimigos. Como é difícil, hein, meus irmãos? Como é difícil a prática
desse imperativo convocado por Jesus. Como é difícil praticar este mandamento, o mandamento desta lei. Difícil, sim. Impossível, não. Necessário para avançarmos. Não podemos mais, meus irmãos, continuarmos com pensamentos equivocados, continuarmos guardando o ódio, o rancor dentro dos nossos corações, continuarmos a devolver as ofensas de forma, às vezes, covarde, como o próprio Evangelho nos coloca. Aquele que enfrenta o inimigo de frente é mais corajoso do que aquele que, por trás, começa a denegrir a imagem. Desculpem a palavra. Começam a querer fazer com que as pessoas que nos ofendeu, nós vamos cercando, tentando apoio de um, tentando apoio de outro, colocando aquela ideia de que fulano não nos tratou como deveria, tratou dessa forma, e dessa forma nós vamos criando laços, né, com pessoas que vão nos apoiando, né, ainda que eles vão ouvindo a nossa versão, e as pessoas vão ficando chateadas com aquela pessoa que nos ofendeu. E se a pessoa que nós falamos alguma coisa, para ela nós desabafamos, e essa pessoa não nos apoiou, a gente acha que essa pessoa está mais a favor do nosso adversário do que de nós mesmos. Então, uma maneira covarde de se vingar é essa. É falar mal das pessoas que nos ofendeu, mesmo que de maneira que da forma que podemos entender como desabafo. Mas precisamos saber para quem nós vamos desabafar. Porque existem as pessoas que não estão preparadas para ouvir esse desabafo, ou ouvir, né, que se fale mal da outra pessoa. Porque esta pessoa que está ouvindo o desabafo, ela pode ser uma pessoa maledicente e divulgar ou deturpar toda aquela ideia que foi dita e colocar aquela pessoa em uma situação difícil. Então precisamos ter cuidado em relação à vingança, porque a vingança não é só o ato de agredir fisicamente, mas o ato de agredir por trás, de falar mal da pessoa, para que as pessoas fiquem contra ela e a seu favor. Então precisamos saber com quem vamos desabafar. Precisamos saber que aqueles com os quais confiamos o desabafo sejam pessoas equilibradas, que não vai apontar o erro, mas que vai fazer uma análise parcial e que vai até te ajudar em uma orientação em relação à pessoa. Porque nós, por exemplo, como conhecedores do Evangelho, precisamos fazer esse exercício. Se somos a pessoa que está sendo, não alvo, mas alguém que está desabafando com você em relação a outra pessoa, você precisa ter o equilíbrio para colocar as palavras certas, para não colocar mais lenha na fogueira e colocar uma pessoa contra a outra, essa pessoa contra a outra. Tão necessário fazer esse exercício para que nós tenhamos a capacidade de reverter a situação ou de até promover uma reconciliação. Porque sabemos que as pessoas não devem ficar eternamente em atrito, porque vão ter que se ajustar.
em algum momento. Vão ter que conviver juntas. Então, meus irmãos, para se ter uma ideia de como guardar o rancor é uma coisa tão negativa e destrutiva para a nossa alma, nós podemos citar aqui um exemplo. Um exemplo que muitas pessoas já devem conhecer, de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele, um médium que trabalhava em Pedro Leopoldo, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e que já desenvolvia os seus trabalhos mediúnicos e já tinha muitas atribuições em relação a esses trabalhos, trabalhando na messe ali, de maneira incansável. Ele possuía um cachorro de estimação. E esse cachorrinho dele, ele adoeceu uma certa feita, ele pede um amigo para cuidar desse cachorro. E Chico, muito ocupado e tal, faz esse pedido para que esse companheiro possa, né, tratar do cachorro até que ele fique bem. Só que, para sua surpresa, o seu companheiro, o seu amigo, ele acaba sacrificando a vida daquele animal. E quando Chico soube daquela atitude, daquele comportamento, daquele ato, ele se indigna, ele ficou muito chateado. Ele ficou indignado, porque ele amava muito aquela criaturazinha. E Chico, então, começa a desenvolver um sentimento de negatividade em relação ao colega. E ele começa a ficar muito entristecido, muito chateado mesmo. A palavra é essa. A ponto de os espíritos que trabalhavam com ele não conseguirem mais ter acesso a Chico para realizar o seu trabalho. O que aconteceu? Emmanuel chega, o protetor espiritual de Chico era Emmanuel. Então Emmanuel chega para Chico e fala: Chico, os espíritos estão reclamando. Eles não estão conseguindo trabalhar com você. Pois você, a partir daquele momento, você criou uma nuvem negra em torno do seu coração, que está atrapalhando os trabalhos dos espirituais que querem trabalhar através de você, deste instrumento. E Chico, então, fica pensativo e Emmanuel continua. Mas, Emmanuel, o que eu posso fazer? Ele matou o meu cachorro. E Emmanuel, então, traz a solução. Você vai fazer o seguinte: você vai descobrir o que essa pessoa mais gosta e vai comprar para ela e dar para ela como presente. Como? Chico exclama. Como assim? Ele me ofende e eu que vou ter que agradá-lo? Então Emmanuel responde: Chico, a receita não é minha. A receita é do mestre. Então Chico se convence e procura saber, investigar o que aquela pessoa gostaria de receber. E ele descobre que a pessoa gostaria de ter uma máquina de costura. E a máquina de costura, naquela época, era um preço absurdo. E Chico, a duras penas, compra essa máquina, divide em não sei quantas parcelas, e
finalmente ele vai presentear a máquina de costura para esse companheiro. No momento que o Chico presenteou, e que ele abre, que ele vê o presente, que era o quanto ele desejava aquilo, sai do coração daquele indivíduo luzes que vai até o coração de Chico e dissipa aquela penumbra, aquela névoa escura que estava sobre o seu coração. E no exato momento, automaticamente, Chico sente uma sensação de alívio, de prazer, de alegria que lhe foi devolvida. E então, Chico volta a trabalhar com os espíritos. Ou melhor, os espíritos voltam a trabalhar com Chico. Porque achou espaço, campo favorável. Então, meus irmãos, essa história elucidativa serve para todos nós. Porque a mágoa, ela nos destrói a alma. Precisamos perdoar todas as ofensas. Precisamos dissipar de nós todo sentimento negativo, de rancor, de ódio. É óbvio que você não vai ter a mesma simpatia pelo seu inimigo que você tem pelo amigo. Os espíritos colocam isso. Essa não é a proposta do Cristo. O Cristo não está propondo que você tenha a mesma alegria em ver um amigo ao ver um inimigo. Não é isso. Porque é natural que você vai sentir sensações diferentes. Porque são relações diferentes. Mas o importante é que você não tenha raiva do seu adversário. O importante é que você ofereça a ele a outra face. E o que é oferecer a outra face? Quando Jesus fala: se alguém vos bater a face direita, ofereça também a outra. É que você ofereça a face do bem. Você recebeu o mal e você vai agora pagar este mal com o bem. De que forma? Orando pela pessoa. Porque a partir do momento que você começa a orar por aquele que te fez um mal, aquele que te persegue muito, você começa a emanar fluidos de positividade para que ele seja trabalhado através da espiritualidade superior, para que a mente dele seja trabalhada para te esquecer no sentido da ofensa, ou para esquecer a ofensa. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então precisamos fazer esse exercício. Quando nós temos o conhecimento que nos liberta e que deve nos libertar, nós temos o dever de fazer este exercício. Porque alguém pode me odiar, mas eu não tenho o direito de odiar ninguém por ser cristão. Simplesmente por isso. Então, os espíritos comentam aqui o seguinte, no Evangelho. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Quais são as chagas da humanidade?
senão o egoísmo e o orgulho. Precisamos nos desvencilhar dessas duas imperfeições morais. Todas as demais imperfeições morais que temos são frutos do egoísmo e do orgulho. Ou do egoísmo ou do orgulho. Então, meus amigos, o orgulho, ele é destruidor. Destruidor de almas. Ele não nos deixa avançar. Precisamos analisar isso. Fazer esta autoanálise. Se ainda somos, orgulhosos. Se ainda somos muito orgulhosos, não vamos modificar isso de uma hora para outra, mas podemos exercitar. A partir do momento que alguém te ofende, mesmo que seja uma ofensa simples, exercite o esquecimento. Eleve o seu pensamento a Deus. Busque o alto. Pense assim, como Jesus agiria em meu lugar? Como Chico agiria? Que também é um exemplo. Ou pegue um exemplo de pessoas que você tem como referência, próximos a você, e coloque como essa pessoa agiria em meu lugar, diante de uma ofensa. E os espirituais aqui continuam falando. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Então, nós não vamos ter a mesma ternura, que nós vamos ter por um amigo, com o inimigo. Porque isso pressupõe confiança. E a confiança, ela é fundamental dentro de uma relação. Mas nós podemos, sim, orar por aqueles que nos querem mal, por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos perseguem. Continuando aqui, eles vão nos dizer: ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Então, quando nós estamos compartilhando ou encontrando algum amigo, isso envolve agradável eflúvio, porque pensamos igual, ou porque temos afinidades, ou porque gostamos muito de estar juntos. Mas eles colocam aqui, daí a diferença das sensações, que se experimentam a aproximação de um amigo ou a de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Porque senão seria hipocrisia. Amar os inimigos, eles ainda continuam, não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contrário de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar o ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causam, é não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com estes. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los
é socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se também, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Portanto, meus queridos, todas essas orientações nós devemos estar lembrando todos os dias, para que não venhamos a onerar. Porque o espírito, ele avança à medida que vai reencarnando. Mas ele pode onerar, ele pode atrasar o seu processo. E isso não é nem estacionar, porque estacionar você estaria partindo daquele ponto. Mas a partir do momento que você onera, que você guarda ódio, que você guarda rancor, desejo de vingança, que você não perdoa, que você oculta o seu pensamento, desejando ali o mal ao outro, né? Que ele caia, porque o pensamento oculto, ele é perverso, ele é mau. Então, a partir do momento que você procura se desvencilhar dessas coisas, você avança, você dá um passo, e você receberá da justiça divina a recompensa por isso. Porque Deus é justiça, meus irmãos. Todo o mal que nós proferimos a alguém, todo o mal que nós cometemos, nós temos uma dívida adquirida. Nós estamos adquirindo uma dívida. Nós estamos onerando, nos colocando em posição de sofrimento, atraindo para nós doenças da alma. E as doenças da alma, elas, mais cedo ou mais tarde, elas vão refletir na janela do corpo físico. Precisamos nos conscientizar de que precisamos avançar sempre. Sermos gentil, sermos caridosos, sermos bondosos, escutar mais o outro, perdoar sempre, elevar o nosso pensamento, aquele pensamento oculto que vem ali, intuído pela espiritualidade inferior, bloquear esse tipo de pensamento para que não caiamos em tentação. Porque os espíritos obsessores, aqueles espíritos que pensam, que têm uma imperfeição moral como a nossa, por exemplo, se você é um indivíduo que não venceu a dificuldade da bebida, se você é um espírito que não venceu a dificuldade do poder, ou não venceu a dificuldade de ainda receber muitos aplausos, né? Não venceu a dificuldade da avareza, você vai atrair para junto de si aqueles espíritos obsessores que irão soprar a brasa. Ele não vai trazer nenhum elemento novo para você, mas ele vai estimular, superestimular você a cair em tentação dentro da sua fraqueza. Porque a sua percepção, o nosso pensamento, emite e capta. Emite e capta energia de acordo com o que pensamos. Se temos pensamentos negativos, emitimos pensamentos negativos.
e captamos também pensamentos negativos. Mas se pelo contrário, temos a capacidade de elevar o nosso pensamento, de emitir pensamentos positivos à espiritualidade superior, a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiães, cap captamos as energias destes seres, desses arautos. E estas energias nos trará como consequência a cura da alma. Porque Jesus curava almas, mas antes disso, ele sondava a alma. Maria de Magdala, quando chegou até ele e que foi tocada, Jesus, antes de saber que ela queria ser curada, quando ela disse que queria ser curada, Jesus, antes disso, ele fez uma análise, ele escaneou, ele analisou ela em profundidade. E Deus nos analisa. Jesus faz isso conosco. Ele nos analisa em profundidade. Ele vai analisar cada um de nós de acordo às nossas verdadeiras intenções. Porque nós podemos dizer, eu quero ser curado, eu quero sair deste comportamento, mas dentro de nós nos sentimos confortados com aqueles, com aqueles comportamentos deletérios da alma. Não queremos sair da nossa zona de conforto. Então, quando nós oramos, Deus avalia tudo isso. E a oração, ela só chega ao Pai sincera quando Ele percebe em nós o verdadeiro desejo da mudança. Porque ainda que nós oramos de forma indesejada para o nosso inimigo, os espíritos nos orientam que sejamos persistentes. Porque vai do que está no nosso coração. Às vezes você vai orar mesmo sem aquele desejo que você gostaria de ter, ou deveria ter, pelo menos, para que o seu inimigo não caia, para que seu inimigo se dê bem, para que a vida dele prospere espiritualmente, para que ele possa se libertar, para que ele possa despertar a consciência. Deus está sondando os nossos corações. Não se engane. Por isso, meus irmãos, precisamos conhecer a verdade, porque ela nos libertará. Façamos esse exercício diariamente, cotidianamente, e nós avançaremos. E receberemos bênçãos que desejamos, porque em primeiro buscai o reino do céu e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino dos céus está dentro da mudança de comportamento. Porque a partir do momento que nos desvencilhamos daquelas mazelas, daquilo que nos deixa tristes, angustiados, e, poxa, eu gostaria de ser tão diferente, não consigo. Quando conseguimos, nos sentimos confortados, nos sentimos aliviados, tiramos um peso das nossas costas, né? Quitamos uma dívida. É dessa forma, somente dessa forma, com o sacrifício, com a vontade de sacrificar-se em amar até os nossos inimigos, é que vamos
conseguir avançar na escala evolutiva e receber as bênçãos do Senhor que Ele tem para nós e que tanto nós desejamos. Todos nós temos sonhos, todos nós almejamos coisas, seja de ordem material ou não, mas nós temos sonhos e às vezes nós travamos as nossas bênçãos. Por quê? Porque estamos presos a sentimentos que nos puxa para baixo. Então, os Espíritos ainda nos colocam aqui no Evangelho. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Para o incrédulo é um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Qual o pior? Se vingar ou conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro? Uma hora a bomba explode, né? Se conservamos o rancor, se deixamos ali secreto o desejo do mal para com o outro, vamos atrair o quê? Vamos atrair espíritos superiores com esse tipo de pensamento? De conservação? Certamente que não. Vamos atrair espíritos que estão vibrando na mesma faixa vibratória que nós. E que, por hora, eles vão nos estimular, soprar a brasa, nos estimular a fazer e cairmos em fazer com que caiamos em tentação. E aí é a hora que o responsável é o obsessor, ou é aquele que acatou as ideias, né, e conservou ali o rancor, esperando ali só o momento propício para que a vingança, de fato, fosse realizada. Em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 22, está escrito: Então Pedro aproxima-se dele e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Todas as vezes devemos perdoar. Não devemos em nenhum momento, não existe um número exato. Até porque as provas que passamos aqui no mundo de provas e expiações, as ofensas são provas. Aquele que veio para nos perseguir pode ser o nosso professor espiritual, porque é através dele, do contato com ele, é que nós vamos nos conhecer o verdadeiro sentimento que estamos desenvolvendo no convívio com aquele que nos insiste em perseguir. E aí nós vamos ser testados em quê? Na paciência, no amor, porque devemos desenvolver o amor por todos. Qual o objetivo da vida, senão o desenvolvimento do amor na sua plenitude? Devemos ter o amor somente pela família? Não. O amor é uma coisa que devemos desenvolver de maneira universal. Este é o amor proposto pelo Cristo. O amor universal.
amar a todos indistintamente. Então devemos perdoar sempre aqueles que vieram em nossas vidas para nos testar. Agradeçamos a Deus. Oremos por eles. Somos responsáveis por eles. Somos responsáveis pelo avanço dele, inclusive. Somos responsáveis pelo nosso avanço. Porque às vezes pensamos assim: somos responsáveis apenas pelo avanço da família que estamos inseridos. Talvez seria mais fácil, ou não, porque dentro da família também podemos trazer inimigos espirituais. Porque quando nós não lidamos bem com as pessoas, nós vamos criando mais relações. Nós vamos nascendo cada vez mais juntos, porque Deus quer essa união. Deus tem o objetivo de que nós sejamos unidos. Amai-vos uns aos outros, já dizia Jesus. Amai-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, precisamos ter este olhar. E como espíritas, a doutrina espírita reveladora que é, nos traz esta compreensão ainda maior de que a convivência com a pessoa, com o adversário, é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Uma vez, Chico foi perguntado se ele gostaria de vir, o que ele gostaria de fazer depois que saísse daqui. Ele falou que gostaria de voltar e trazer 4 filhos bem difíceis para que ele pudesse dar a eles muito amor, mas muito amor àquelas almas que precisam avançar. E nós só avançamos quando nós servimos, quando nós ajudamos, quando nós contribuímos para o avanço moral de alguém que seja, de uma pessoa que seja. Precisamos ter essa certeza, porque o Cristo nos é o nosso farol, é o nosso guia, é o nosso modelo, e ele não soltou palavras ao vento. Ele está, inclusive, sendo imperativo: amai até os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos perseguem. Em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esta é a medida. A partir do momento que tivermos a compreensão do outro, né? Desenvolvermos a compreensão sobre o outro, nós estamos tendo a empatia, nós estamos tendo a misericórdia, nós estamos tendo a compaixão, nós estamos desenvolvendo a indulgência, que é o perdão das ofensas, é não julgar ninguém, porque também somos imperfeitos. E os Espíritos continuam aqui no Evangelho dizendo: para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver do incrédulo. Por quê? Suas vistas se lançam sobre o passado e sobre também o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que ele cumpre suportar, e o elevado ponto de vista
em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhes servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer à mão que lhe dá o ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que, quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Então, meus irmãos, é assim que venceremos a nossa luta diária. É assim que conseguiremos avançar na escala evolutiva, sabendo conduzir as nossas vidas de maneira sábia, de maneira instrutiva. Precisamos nos instruir, precisamos nos esclarecer no sentido de conhecer a verdade, porque ela nos libertará. O Cristo, por amor, nos trouxe todos estes ensinamentos há mais de 2000 anos. E ainda estamos aqui em um mundo de provas e expiações. Existem espíritos que conviveu com Cristo e que já avançaram para planos mais altos de regeneração, mundos ditosos. E por que será que ainda estamos aqui? Esta resposta deve ficar para cada um de nós analisarmos, fazermos diariamente o exercício do autoconhecimento. Olhar para dentro de si, dentro de nós mesmos, e analisarmos como está o meu comportamento. Depois que eu adentrei na doutrina espírita, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, de 10 anos atrás, como eu estou de lá para cá? Será que eu melhorei? De 6 meses para cá, será que eu melhorei alguma coisa? Ou estou só achando bonito as palavras, sentindo paz naquele momento, de prece, de evangelho? Precisamos refletir no evangelho, meus irmãos. Precisamos nos evangelizar, precisamos internalizar, precisamos vivenciar, sobretudo, o evangelho do Cristo. Isso eu estou falando para vocês, mas principalmente para mim. Que é a boca que o ouvido que vos fala, a boca está mais próxima. Ou o contrário. Precisamos estar conectados com a espiritualidade superior. Precisamos orar mais. Precisamos estar conectados com os nossos anjos guardiães que nos auxiliam. Precisamos mudar os nossos comportamentos, começar pelos nossos pensamentos, e vão se tornar em práticas. Precisamos avançar sempre para não atrasarmos, para não andarmos para trás e ficarmos cada vez mais à mercê do sofrimento para nos impulsionar esse avanço. Então, meus irmãos, eu desejo a todos nesta noite uma excelente reflexão para vocês.
uma paz de espírito, que a luz do Mestre Jesus, do Pai amado, boníssimo, nos fortaleça a cada dia em nossas lutas diárias, que a espiritualidade superior possa, neste momento, visitar cada lar, fluidificar esta água que está posta em suas mesas, e que possamos nos permitir a cura da alma, e que Jesus nos abençoe nesta noite e sempre. E muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Boa noite a todos.